A guerra na Ucrânia continua. O Ocidente e o Kremlin aumentam a pressão um sobre o outro. Moscou tem um novo desafio, o isolamento, além do seu desafio tradicional, ficar sem acesso a mares quentes. Embora a rota do Ártico possa ser uma alternativa, ainda há um longo caminho a percorrer para aumentar a sua capacidade. Entretanto, com o fracasso da operação militar especial na Ucrânia e a transição para devastadores combates posicionais, Moscou prepara-se para a próxima fase da guerra. Desta vez, não se pretende apenas pedir a ajuda da China, mas também a do Irã, ao reativar o conceito do corredor persa, graças ao qual a Rússia, após quase 200 anos do Grande Jogo, terá a oportunidade de contornar o Canal de Suez, obtendo acesso direto ao Oceano Índico. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva para ajudar a crescer o canal. Uma coligação russo-chinesa-iraniana para desafiar o Ocidente foi prevista em 1997 por Zbigniew Brzezinski no seu trabalho geopolítico O Grande Tabuleiro de Xadrez. Citação: potencialmente, o cenário mais perigoso seria uma grande coligação entre a China, a Rússia e talvez o Irã. Uma coligação anti-hegemônica, unida não pela ideologia, mas por queixas complementares. Seria uma reminiscência do desafio colocado outrora pelo bloco sino-soviético, mas desta vez a China sendo provavelmente o líder e a Rússia o seguidor. Fim da citação. A própria ideia de criar um corredor de transporte que daria à Rússia acesso ao Oceano Índico remonta à primeira metade do século XIX e está associada ao chamado Grande Jogo, que foi a rivalidade russo-britânica pela influência na região da Ásia Central. O Grande Jogo teve início em 12 de janeiro de 1830, quando o governador britânico da Índia, William Bentinck, foi instruído a estabelecer uma rota comercial com o Kanato de Bukhara, do outro lado da cordilheira do Hindu-Kush. Por trás desta missão comercial, aparentemente simples, estava um plano mais amplo. Os britânicos estavam interessados em bloquear o acesso russo ao Golfo Pérsico e ao Oceano Índico, e, se possível, impedir que a Pérsia e o Afeganistão, com todos os Kanatos e Emirados ao longo do caminho, se tornassem protetorados russos. Isto porque Londres estava convencida de que os russos planejavam cruzar o Hindu-Kush e tirar da coroa britânica a sua joia mais preciosa, a Índia. Os temores de Londres não eram irracionais. Não se pode esquecer os numerosos ganhos territoriais russos na Ásia Central anteriores a 1830. Eles incluíram a expansão russa nas estepes do Cazaquistão e as duas guerras com o Império Qajar, na primeira metade do século XIX, que resultaram na incorporação do Azerbaijão, Geórgia, Armênia e Daguestão ao Império Russo. O Qajar persa perdeu, assim, o domínio sobre o sul do Cáucaso, que tinha sido a zona de influência persa até então. O equilíbrio de poder no Cáucaso pendeu claramente a favor da Rússia. Os britânicos temiam que a Pérsia servisse de corredor para os russos chegarem primeiro ao Golfo Pérsico e depois ao Oceano Índico. Nada disto aconteceu, mas a ideia de um corredor terrestre ligando a Rússia ao Oceano Índico não só resistiu ao teste do tempo, como também sobreviveu para ver a sua concretização durante a Segunda Guerra Mundial. Porém, as circunstâncias foram bastante diferentes daquelas durante o Grande Jogo, já que Moscou e Londres estiveram na mesma equipe durante algum tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã encontrava-se numa situação geopolítica muito difícil. Reza Shah Pahlavi, que governava o país, tentou permanecer neutro no equilíbrio entre o eixo e os aliados. Contudo, após a revolta contra os britânicos no Iraque em maio de 1941 e o ataque do Terceiro Reich à União Soviética em junho do mesmo ano, a neutralidade já não era uma opção. Em agosto de 41, 2 meses após a invasão da União Soviética pela Alemanha, as forças britânicas e soviéticas invadiram o Irã. Reza Shah Pahlavi foi destituído do poder e exilado nas possessões britânicas na África do Sul. Ele foi sucedido por seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, de 22 anos, mas sua posição era apenas simbólica.
os aliados dividiram o país em duas zonas de ocupação. O sul do Irã ficou sob controle militar britânico e o norte sob controle soviético. O Irã tornou-se um centro logístico central de apoio ao esforço de guerra dos aliados. O corredor persa viveu para ver um uso bastante incomum. O apoio militar americano, através do programa Lend-Lease, era descarregado em portos iranianos e enviado por trem ou caminhão para a União Soviética. Um papel vital no corredor persa foi desempenhado pela ferrovia Transiraniana, que foi construída ao longo de 11 anos, sendo concluída em 1938. A rota tem pouco mais de 1.400 quilômetros de extensão, aproximadamente a distância de Varsóvia a Paris. A ferrovia Transiraniana começa no Golfo Pérsico, no porto de Shahpura, hoje Porto Imam Khomeini, e segue até o Mar Cáspio até o porto de Shah, hoje Torkaman. Embora o corredor persa tenha contribuído menos no transporte de mercadorias do que a rota do extremo leste soviético, ainda desempenhou um papel substancial. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá conseguiram entregar mais de 5,2 milhões de toneladas de uma ampla variedade de mercadorias à União Soviética: ferrovias, locomotivas a vapor e a diesel, caminhões, vans e outros veículos, além de quase 50 mil aeronaves. Tudo isso passou por portos e ao longo do corredor persa. A partir de janeiro de 1943, e em apenas 27 meses, um total de 168 mil veículos motorizados, a grande maioria deles caminhões soviéticos, foram montados em Khorramshahr, nos arredores de Abadan, que era o lar da maior refinaria de petróleo do mundo. No total, estima-se que cerca de 30% da ajuda fornecida pelos Estados Unidos à União Soviética sob o Lend-Lease passou pelo corredor persa. Assim que a Segunda Guerra Mundial terminou, os velhos planos, ambições e receios estratégicos regressaram. Moscou pretendia continuar a sua expansão em direção ao Oceano Índico. De acordo com os acordos aliados, as tropas deveriam deixar o Irã até 2 de março de 1946. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos honraram a sua parte, mas a União Soviética nunca pensou nisso. Não só Stalin não retirou as suas forças do norte do Irã, como ainda enviou reforços. Em novembro de 1945, Moscou estabeleceu a República Autônoma Fantoche do Azerbaijão no norte do Irã, seguida, alguns meses mais tarde, pela República Curda de Mahabad. Os soviéticos, aproveitando a turbulência do pós-guerra, queriam separar os territórios curdos e azeris do norte do Irã, além de subjugar o governo de Teherã e assumir o controle de todo o corredor persa. Mas a falta de recursos suficientes por parte de Moscou, que estava direcionada para a guerra civil na China, e o apoio que os Estados Unidos deram aos iranianos, fizeram com que a União Soviética tivesse de abandonar as suas ambições no Irã no final de 1946. O Shah Mohammad Reza Pahlavi é amplamente considerado um aliado próximo dos Estados Unidos e do Ocidente durante a Guerra Fria. Porém, este é apenas um lado da história. O Shah era, de fato, um aliado próximo de Washington, mas tentou, tal como seu pai, prosseguir uma política externa independente. Por exemplo, em 1959, ele quis concluir um tratado de não agressão com a União Soviética, que só abandonou após as objeções do presidente Eisenhower. Em 1963, o Shah começou a realizar extensas reformas econômicas e sociais para modernizar o Irã. Isto também trouxe um degelo nas relações com os soviéticos. Teherã e Moscou assinaram vários acordos sob os quais a União Soviética investiu na indústria e infraestrutura de transporte do Irã. Um dos projetos mais importantes concluídos com o apoio soviético foi o gasoduto Transiraniano, que se estendia por 1.100 quilômetros do Golfo Pérsico ao Mar Cáspio. Ao lado da ferrovia Transiraniana, o gasoduto é a parte mais importante do projeto do corredor persa. A continuação da cooperação iraniano-soviética foi interrompida pela Revolução Islâmica que derrubou o Shah em 79. Inicialmente, Moscou esperava que o ímpeto anti-imperialista prevalecesse e conseguisse estabelecer laços estreitos com o novo regime revolucionário. No entanto, as diferenças ideológicas entre os comunistas de Moscou e os clérigos de Teherã e a intervenção soviética no Afeganistão acabaram por aniquilar os planos de Moscou. O conceito do corredor persa caiu no esquecimento.
apenas para ser revivido mais de 20 anos depois. No início dos anos 2000, a Rússia ainda estava se recuperando da crise do colapso da União Soviética e ao chamado Yeltsin Smuta, ou Tempo de Perturbações, associado à presidência caótica e divisionista de Boris Yeltsin. Contudo, o novo presidente Vladimir Putin, um antigo agente da KGB, até então desconhecido do público em geral, estava decidido a tornar a Rússia uma potência novamente. Na época, também surgiu a ideia de reativar o corredor persa. Em 2002, Rússia, Irã e Índia assinaram um acordo para a construção do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que prevê a construção de uma rota comercial multimodal ligando a Rússia ao Oceano Índico. A rota começaria no porto indiano de Mumbai, de onde as mercadorias seguiriam para os portos iranianos no Golfo Pérsico e depois seriam transportadas para o norte por via férrea para a Rússia, através do Azerbaijão ou do Mar Cáspio. Desta forma, a Rússia poderia contornar a Europa e o Canal de Suez. Quando apresentado pela primeira vez, o conceito de corredor de transporte norte-sul era um projeto muito ambicioso, que poderia certamente mudar a face do comércio global. Porém, o progresso do corredor foi relativamente lento nas 2 décadas seguintes. Isto se deve ao enorme desafio. Todo o percurso tem quase 7.200 quilômetros de extensão. O projeto só acelerou nos últimos anos, devido ao crescente isolamento do Irã e da Rússia no cenário internacional. Em 2018, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou-se do acordo nuclear com o Irã. Embora a Europa ainda estivesse interessada em negociar com o Irã, a pressão dos Estados Unidos excluiu o Irã dos mercados ocidentais. A invasão russa da Ucrânia em 2022 e a sua incapacidade de subjugar rapidamente Kiev levaram a uma forte reação dos países ocidentais, que impuseram sanções e isolaram gradualmente a Rússia dos mercados globais. Nesta situação, Moscou procurou apressadamente rotas comerciais e fornecedores alternativos. E foi aqui que o Irã entrou, não só fornecendo munições e drones à Rússia em 2022, mas também estabelecendo linhas de produção de drones na Rússia. Foi também o Irã quem apontou para a necessidade de intensificar os trabalhos no corredor persa e de pôr em funcionamento esta rota fundamental o mais rapidamente possível. Hoje, a Rússia precisa do Irã como nunca. As sanções ocidentais e os problemas econômicos forçaram Moscou a procurar um parceiro para o fornecimento de armas, negociação de petróleo e gás e, provavelmente, bens do mercado negro e lavagem de dinheiro. Os iranianos, eles próprios assolados por sanções, têm demonstrado durante várias décadas uma abordagem criativa para as contornar, buscando a autossuficiência econômica e clonando ou fazendo engenharia reversa de produtos ocidentais. Ao mesmo tempo, os iranianos também estão profundamente interessados em criar um cartel de gás semelhante à OPEP, o que, na perspectiva de Moscou, é uma proposta tentadora. Assistimos agora a uma rápida aceleração na formação não só de uma aliança russo-iraniana, mas também do Corredor Persa 2.0. Assim que se tornou claro, na primavera de 2022, que o Ocidente não iria deixar a Ucrânia num momento de necessidade, a Rússia aproximou-se do Irã e colocou todas as cartas na mesa. Vamos examinar alguns dos principais eventos recentes. Junho de 2022. O primeiro teste de carregamento ferroviário da Rússia viajou através do Irã até o porto de Bandar Abbas e de lá, através do Estreito de Hormuz até a Índia. 9 de setembro de 2022. Rússia, Irã e Azerbaijão assinaram a chamada Declaração de Baku, que selou a decisão de construir a linha ferroviária Rashat-Astara, refazendo a ligação ferroviária entre a Rússia e o Irã. Esta ligação de 150 km de extensão foi inaugurada em agosto de 23. Dezembro de 22 e janeiro de 23. Russos e iranianos mantiveram uma série de conversações sobre a expansão do canal Volga-Don, que liga o Volga, o Don e o Mar de Azov ao Mar Cáspio. O canal é atualmente capaz de receber navios que deslocam 5.000 toneladas, mas em alguns trechos apenas 3.000. Aumentar a capacidade é uma das prioridades, e a própria Rússia quer investir mais de $1 bilhão nisso. 19 de janeiro de 2023.
O Irã e a União Eurasiática assinaram um memorando de comércio livre que entrou em vigor em setembro. Os principais beneficiários do corredor persa são 3 países: Rússia, Irã e Índia. O corredor permite contornar o Canal de Suez e a Europa. Estima-se que o transporte de mercadorias da Índia para a Rússia, utilizando o corredor persa, pode ser 30% mais barato e 40% mais rápido do que utilizar a rota por Suez. O corredor persa representa uma oportunidade incrível para o Irã, porque poderá finalmente desenvolver a infraestrutura logística de hidrocarbonetos na costa de Makran, localizada a leste do Estreito de Hormuz, permitindo ao Irã estar mais firmemente ligado ao Oceano Índico e ser servido pelo futuro porto de Chabahar. Contudo, muitos países da região, como as repúblicas da Ásia Central, também viram uma oportunidade para si próprios na cooperação russo-iraniana. Na verdade, o projeto deverá ser sincronizado com o chamado Acordo de Ashgabat, que inclui Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, entre outros. Os Emirados Árabes Unidos também estão interessados em investimentos e potencial na expansão do transporte marítimo no Mar Cáspio. Em 2022, os Emirados Árabes Unidos assinaram uma série de acordos com o Cazaquistão que prevêem a expansão dos portos naquele país. Embora a Rússia e o Irã sejam mais frequentemente mencionados no contexto do corredor persa, a Índia continua a ser um parceiro fundamental, e o governo de Delhi o considera uma das suas prioridades. A Índia vê o corredor Norte-Sul como a sua resposta à iniciativa chinesa do Cinturão e Rota, popularmente conhecida como a Nova Rota da Seda, ou seja, o projeto faz parte da rivalidade entre Índia e China. A luta da Índia com o Paquistão também é crucial no contexto geopolítico. Desde 2003, a Índia tem investido na expansão do porto iraniano de Chabahar. Nos próximos 2 anos, a Índia e o Irã pretendem construir uma ferrovia de mais de 600 quilômetros entre Chabahar e Zahedan, ligando os portos à rede ferroviária iraniana. Além disso, de acordo com acordos recentes, o porto de Chabahar será incluído no projeto do corredor persa. A Índia quer que o porto iraniano se torne a porta de entrada da Índia para os mercados da Ásia Central, ao mesmo tempo que concorrerá com o porto de Guandar, no Paquistão, 150 quilômetros a leste, e com o corredor econômico China-Paquistão. A importância do porto de Chabahar para a Índia é tão grande que ela conseguiu uma isenção para este investimento das sanções dos Estados Unidos a que o Irã está sujeito. Vale a pena mencionar que o envolvimento da Índia no projeto é muito problemático para os americanos. O Irã e a Rússia são países abertamente hostis à América, mas a Índia é um aliado próximo dos Estados Unidos, com quem os americanos contam para ajuda no possível conflito com a China. A primeira fase da guerra na Ucrânia trouxe à Rússia uma grande derrota. A invasão, que visava subjugar rapidamente Kiev, transformou-se numa guerra prolongada e devastadora. Apesar das sanções ocidentais e da extensa assistência financeira e militar que o Ocidente prestou à Ucrânia, Moscou continua convencido de que pode vencer a guerra. A vitória será alcançada não apenas através da mobilização militar ou da mudança para uma economia de guerra, mas também através da reativação da ideia do corredor persa. A Rússia está se preparando para uma guerra que não durará semanas ou meses, mas anos. Pois mesmo que a guerra na Ucrânia se transforme no conflito congelado, a Rússia ainda não poderá contar com o rápido levantamento das sanções ocidentais. Dessa forma, o novo corredor persa surge como um fator que poderá afetar fundamentalmente a guerra na Ucrânia e, de uma forma mais ampla, o conflito da Rússia com o Ocidente. O forte ritmo de implementação e o número crescente de intervenientes no corredor persa falam por si.